Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Eu quero trazer para vocês hoje um tema muito importante, utopia dos cristãos. O que quer dizer utopia? Utopia é ilusão fantástica, é um sistema ou plano que parece irrealizável. É uma fantasia, um devaneio, um sonho. No sentido geral, o termo é usado para denominar construções imaginárias. O mundo por si já é uma utopia, mas eu quero falar de uma utopia forjada que prosperou e perdura até hoje. Quero falar da religião romana, fundada pelo imperador Constantino, tornando-se a religião oficial do império e, consoantemente, do mundo. A religião romana nasceu e prevaleceu com sua base mitológica por mais de 1200 anos. Alguma coisa mudou na história depois de 1532. Os padres e bispos da Igreja Católica dizem que a Igreja Romana é a Igreja primitiva de Jesus. Eles estão certos, têm razão. A Igreja Católica Romana é mesmo a Igreja primitiva de Jesus. Realmente de Jesus sim, porque a religião católica surgiu da deturpação do nome do Messias, quando o império fez do princípio espiritual do povo de Yeshua sua religião politicamente oficial romana, tendo feito uma tradução das escrituras gregas para a Vulgata Latina, traduzindo corruptivamente o nome do Messias para um nome inventado, dando origem a uma estrutura básica para a nova religião do Império Romano, os romanos têm todas as provas de que eles são a igreja primitiva do Messias, mas são provas falsas, porque usurparam os direitos principais do povo do caminho para criarem sua própria estrutura fantástica, com o nome de um Salvador que eles mesmos inventaram, Jesus. Essa igreja, fundada dentro do mais puro politeísmo, casou e batizou durante mais de 1200 anos. A igreja primitiva, Igreja Católica Antiga, fundada em 313 e oficializada em 380 pelo imperador Teodósio I, prevaleceu. Não se sabe o pensamento futuro dos bispos de Roma ao endossamento das falcatruas dos imperadores que já começaram trocando as origens dos nomes. Com certeza não havia ali nenhum bispo ou imperador religioso e inocente quanto à formação da utopia religiosa. O que me deixou obrigado a falar para o povo espiritual é que todos participantes de religião cristã oriunda dessa mentira romana estão todos perdidos desde quando se iniciou a nova ilusão de que a igreja reformada em 532 pelo padre Martinho Lutero é a igreja do Messias, ficando o catolicismo para trás. Tudo mentira. Nada mudou sua origem. O povo é o mesmo, seguindo quase todos os mesmos rituais e dogmas da igreja primitiva católica antiga. Pois tudo isso que chamam de Igreja de Jesus é mesmo de Jesus e nunca do Salvador de Israel. Roma enganou a todos, dizendo que são primitivos e não são. Eles pararam a trajetória da Igreja do Messias na Terra nos anos 313. O Messias de Israel morreu outra vez na história. O movimento operante romano tomou a frente de tudo e prevaleceu. Claro que historicamente, com a permissão do Eterno, mas o que vive o povo religioso é uma grande mentira. Não tem salvação coisa nenhuma em Jesus. Jesus é um mito grego-romano. A Bíblia que eles entregaram em nossas mãos é falsificada. Eles trocaram todos os nomes conforme suas culturas para manipularem perfeitamente a história. A Bíblia original hebraica, língua dos emissários e do mestre, não tem Jesus, não tem Paulo, não tem Isaías, não tem João,
Não tem Jeremias, não tem Zacarias, não tem Mateus, não tem José, não tem Jerusalém, não tem Judá, não tem Deus. Tudo foi trocado a partir do nome do Messias. Então veja, povo que espera num Salvador Jesus, vocês perderam o tempo de vida religiosa esperando em quem não há de voltar, pois ele nunca foi, como voltará? Todos os que morreram nessa expectativa pereceram e não haverá ressurreição para ninguém. Todos são vítimas dos devaneios de Roma. Todos que morreram nessa expectativa pereceram e não haverá ressurreição para ninguém, exceto para os remanescentes de Israel. Jesus não existe. O nome do Messias nas escrituras hebraicas é Yeshua. Essa é a grande ilusão dos cristãos. A grande ilusão dos cristãos começou na Alemanha, quando um padre chamado Martinho Lutero inventou de corrigir alguns erros da Igreja Católica e resultou na utopia de uma igreja renovada saindo da Igreja Católica. Martinho Lutero e outros cognominados reformadores condenaram as vendas de indulgências, uso do rosário, a missa a favor dos mortos, a adoração e veneração aos ídolos e o culto a Maria. Porém, os reformados continuaram com a crendice de que o homem tem uma alma, de que o homem quando morre vai para o céu. Continuaram festejando o Natal com a doutrina do inferno de fogo, com a crença numa trindade de 3 cabeças que Constantino inventou, e o mais condenado foi terem passado com a mentira do nome Jesus. Isto quer dizer que a igreja de Lutero e suas filiadas até hoje são apenas derivadas, mas a essência é a mesma. Católicos, reformados, tendo pequenas diferenças políticas. Nada mudou, minha gente. A igreja é a mesma. O Salvador é o mesmo que os romanos inventaram, Jesus Cristo. Sendo assim, todos vivem uma utopia, uma fantasia, um devaneio, uma mentira, e todos estão caminhando para o irrealizável. Quer dizer, nada de salvação, nada de arrebatamento, nada de ressurreição, nada de céu. Não obstante, tudo isso existe sim, não para o povo de Constantino e Lutero, mas para os remanescentes de Israel. Agora me escutem, se houver entre as religiões algum remanescente, que se manifeste e saia do meio deles, separe-se espiritualmente e viva Yahushua. Esse sim é o Salvador. Esse virá, Jesus não. Esse arrebatará, Jesus não. Essa é a grande ilusão da cristandade. E fiquem sabendo que a igreja de Constantino e Lutero nunca pronunciaram os nomes do Criador e do seu Filho. Por mais uma razão, ninguém conhece o Altíssimo e nem o seu Filho, já que nunca nem se ouviu falar em seus nomes dentro das religiões. O Eterno se chama Yahweh, o seu Filho se chama Yahushua. Meus amigos, uma das grandes ilusões incutidas na mente do povo espiritual enganado foi que a Bíblia é palavra de Deus, é inerrante e que fala para eles. Por exemplo, eles dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes, o próprio que está lendo ou recitando esse texto vive uma vida miserável, uma vida de necessidade, doente, e vive na pobreza. E outros que têm dinheiro vivem dentro dos hospitais e são recorrentes de planos de saúde. E outros dizem: irmãos, a Bíblia diz, somos mais que vencedores. Ainda bem que dizem, a Bíblia diz, mas eles pensam que o emissário estava falando com eles cristãos. Que insensatez! Mais que vencedores seriam os amigos do Messias do tempo primitivo, e nunca ele falaria para membros de religião romana. Isso é uma fantasia colocada na mente dos ignorantes. Aprenderam a dizer que tudo posso naquele que me fortalece.
mas são fracos, sem fé, e aqueles que dizem que têm fé vivem à base de movimentos carismáticos. Foram ensinados que o Messias disse: ide pregai. Pensam que o Messias falou com eles e aí saem mundo afora pregando mentiras religiosas, dizendo que estão cumprindo a incumbência do Messias. Aprenderam a dizer que o Messias disse: ide curai. Eles saem mundo afora inventando curas, mas vivem muito mais em decepções do que em realidades. E por aí vai. Na verdade, esse foi apenas um começo do começo de tantas coisas que vocês precisam saber. A religião evangélica é a mesma católica. Saiu da Alemanha pelo poder do padre Martinho Lutero, oriunda de Roma. Salve-se quem puder. Em Yahushua eu falo a verdade, não minto, doa a quem doer. Quem quiser falar comigo, me adicione no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.